Olá, olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindos. É com um enorme prazer ter-vos aqui hoje. E antes de começarmos, quero-vos lançar-vos aqui um desafio que é muito simples. Digam-nos aí no chat, por favor, de onde é que nos estão a ver, pode ser? Quer-se saber até onde da zona de Portugal, ou até mesmo fora de Portugal, que estão a acompanhar esta sessão. Bora lá, bora lá. E digo-vos já. Peguem aí no vosso caderno, na vossa caneta, porque hoje eu vou-te partilhar convosco insights muito valiosos, ideias práticas e exemplos reais que podem realmente transformar a forma como vocês trabalham no mercado imobiliário, está bem? E hoje já estão aqui Lisboa, Cacém, deixa-me ver aqui deste lado, estamos em direto aqui para o nosso canal do YouTube, LinkedIn, página do Facebook, para Lisboa, Cacém, Coimbra, Albufeira, mais gente do Algarve, Vila Moura, bem-vindas, bem-vindos, Moita, aqui, Grande Lisboa, Lisboa, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Então, vamos entrando, está bem? Então, hoje eu não vou fazer aqui teoria, não é? Portanto, eu vou-vos mostrar aqui uma visão nova sobre o mercado, que é como é criar um negócio imobiliário mais inteligente, mais organizado e muito mais escalável através do conceito do Faceless Business Real Estate, está bem? Eu já fiz aqui uma live sobre este tema, mas achei importante e recebi muitas mensagens para falarem um pouquinho mais sobre este tema. E na qual nós podemos agregar um funil de leads que é bem estruturado para receber essa informação do Faceless Business. Porque a verdade é esta: muitos consultores imobiliários trabalham demasiado, respondem tudo muito manualmente e andam sempre a correr atrás de contactos. Eu não é verdade. Pois é, pois é. E no final continuam sem saber, e sem ter um sistema que ajude realmente a crescer, a escalar. Tá bem? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Tá bem? Portanto, durante muito tempo, disseram-nos que para crescer no imobiliário nós tínhamos de estar constantemente presentes. Okay? Estar sempre presentes a aparecer, a responder, sempre ao telefone, sempre agarrado ao WhatsApp, sempre a publicar e sempre disponíveis, certo? Era ou não era? Mas o que eu quero trazer-vos realmente é uma reflexão muito mais importante, que é ser visível não é o mesmo do que ter um negócio estruturado. Está bem? Portanto, há consultores que aparecem muito, mas convertem pouco. E há consultores que recebem muitos contactos, mas perdem grandes oportunidades, está bem? E há consultores que realmente também trabalham, ok, o dia inteiro, mas sentem que estão presos a um ciclo de tarefas repetitivas, está bem? E porquê? Porque há falta de processo, há falta de organização, há falta de automação, há falta de um funil de leads que trabalhe de uma forma mais estruturada, tá bem? E é aqui que entra o conceito de faceless business no mundo do real estate, tá bem? Mas atenção, quando nós falamos aqui de faceless, não significa que nunca que mostrem a vossa cara. Significa que o vosso negócio não pode depender apenas da tua presença constante para funcionar, tá bem? É este é que é o verdadeiro faceless business, tá bem? Ou seja, vocês continuam a ser importantes para a vossa atividade, mas a vossa relação com o vosso cliente continua a ser essencial, está bem? Não, ou seja, mas deixam de estar presos, ok? Àquelas tarefas chatas, àquelas tarefas repetitivas que vocês não gostam, está bem? E também àquelas tarefas operacionais. Porque quando vocês têm efetivamente um sistema a trabalhar convosco, isto facilita muito na vossa vida. Está bem? E no fundo passam a ter, passam a ter uma consultoria, não é? Ou um consultor, neste caso, sobrecarregado para consultoria mais estratégica. Está bem? Portanto, o que é um faceless business no mundo do real estate?
É um modelo de negócio onde o consultor imobiliário cria uma estrutura capaz de atrair aquelas leads, captar aqueles contactos, qualificar aqueles interessados, fazer aquele seguimento e nutrir aquela relação, ou seja, está a preparar para a conversão, está bem? Sem depender de respostas manuais a toda a hora. Está bem? Isto significa o quê? Significa que o modelo de negócio continua efetivamente a andar, mesmo quando tu estás numa reunião, numa visita, num cliente, em formação ou simplesmente a descansar. Está bem? Isto é extremamente poderoso. Extremamente poderoso. Porque no imobiliário há uma realidade que é muito dura, que é quem faz tudo manualmente chega a um ponto em que não consegue escalar. Tá bem? Podem até vender, pode até ter bons resultados durante muito tempo, mas vivem cansados, desorganizados e com aquela sensação que está sempre a apagar fogos. Tá bem? Ora, o mercado de hoje pede outra coisa, pede mais inteligência, pede mais estrutura, pede mais automação e pede mais processos. Tá bem? E o grande problema é ter leads que não chega, não é? E muita gente diz assim: eu preciso ter mais leads. Quantos e quantos não estão aqui a pedir mais leads? Digam-me lá aí no chat. Quantos de vocês é que não querem ter mais leads? Quantos? Toda a gente diz eu, não é? Pois é. Mas muitas vezes o problema não é a falta de leads, malta. O problema é a falta de um funil. Está bem? Porque de quem serve ter contactos e depois entra e não dá continuidade. Okay? Ninguém lhes responde a tempo, não existe uma segmentação sobre esse tipo de contactos, não há um respectivo acompanhamento, não há uma sequência de mensagens, não há uma filtragem, não há uma prioridade. Okay? Ou seja, a lead entra e realmente perde-se. E não é isso que se pretende, certo? E no imobiliário, perder uma lead é perder uma oportunidade de angariação, de uma visita, de uma venda ou até mesmo de uma parceria. Está bem? Não é? Não é? Não é? Portanto, um funil de leads é o caminho em que a pessoa faz, desde o primeiro contacto até ao momento em que a pessoa está pronta para avançar, ok? E neste caso aqui, nós temos de ter um método, uma estratégia e uma consistência na informação, porque senão nada disto funciona e nada disto se cruza. É como se fosse um puzzle, ok? Por exemplo, o vosso cliente vê um anúncio teu, ok? Ou vosso. Vosso. Comenta uma determinada publicação no imóvel, clica no link, preenche um determinado formulário, recebe uma resposta automática, entra numa sequência de acompanhamento, é respectivamente qualificada e depois avança para reunião, visita ou até mesmo proposta. Isto é um funil. Estão a ver? Um funil ajuda-te a deixar de se trabalhar à base de memória e de improviso, não é? E começa a colocar o vosso negócio a funcionar com um método. Está bem? Imaginem isto. Vocês criam uma campanha com uma determinada mensagem, ok? Por exemplo, quer saber quanto vale o seu imóvel, realmente, quanto é que vale quanto é que vale realmente o seu imóvel no mercado atual, ok? Por exemplo. E o proprietário vê a vossa publicação ou o vosso anúncio e efetivamente responde, ok? A partir daí, o vosso sistema pode pedir automaticamente os dados do cliente, recolha de nome, e-mail, contacto, a tipologia, a localização, envia também uma mensagem de boas-vindas também, que é realmente importante, classifica essa lead como prioritário, encaminha para um CRM ou para uma folha de registro, ok, com o sistema de automação, e ativa uma sequência de acompanhamento. Okay? Depois vocês podem enviar conteúdos úteis, como os erros mais comuns ao definir o preço de uma venda, como preparar o imóvel para entrar no mercado imobiliário, como, por exemplo, um estudo de mercado, que é muito frequente, quais é que são os documentos que o proprietário deve ter já em preparação para vos entregar. Portanto, reparem no que acontece aqui. Vocês deixam de fazer tudo manualmente, ok? Mas vocês continuam sempre presentes com uma forma mais estratégica, está bem? E quando efetivamente essa lead entra, está mais preparada. E aí vocês entram com mais força para a reunião e para o fecho, está bem?
que é completamente diferente. Está bem? Completamente diferente. Agora pensem num determinado comprador. Essa pessoa pode entrar através de um determinado formulário com perguntas-chave, como por exemplo, que tipo de imóvel procura, qual é que é a zona, o respectivo orçamento que está disponível, precisa de financiamento, qual é que é o prazo para a compra. Com este tipo de respostas, vocês conseguem perceber logo o que é que vocês têm a seguir. Que é o quê? Ali entra quente, não é? É uma lead a explorar e estar atento à evolução dessa mesma lead. É uma lead, pode ser uma urgência, ok? E também pode ser uma lead que ainda precisa de alguma preparação, não é? Correr, por exemplo, a um financiamento bancário, está bem? E o sistema pode ajudar-te a enviar toda esta informação. Os imóveis mais ajustados ao perfil do cliente, os conteúdos sobre o determinado financiamento, alertas de novas oportunidades, mensagens de respectivo de acompanhamento e também convites para uma chamada ou para uma visita presencial ou digital. Tá bem? Isto melhora muito a vossa produtividade. Porque vocês deixam de tratar de dados de uma forma e passam a acompanhar cada lead de acordo com a sua fase de evolução. Tá bem? Vou-vos dar aqui um exemplo prático, por exemplo, para investidores. Nós também podemos ajustar aqui os investidores para este tipo de modelo, tá bem? Imagina um investidor interessado em imóveis para rentabilidade, para arrendamento, para revenda ou até mesmo zonas com potencial de valorização. O que é que acontece? O vosso funil pede para recolher algum tipo de informações essenciais, o valor disponível para investimento, o tipo de imóveis mais procurados, o objetivo do investimento, localização preferida, o prazo para avançar naquele período mais disponível para o investidor. Depois, automaticamente, vocês podem criar uma sequência com aquelas oportunidades ajustadas ao perfil do cliente, análises mais simples com maior valor de potencial para ele, conteúdo sobre riscos e também rentabilidade, que é importante referir este tipo de informação, marcação de reuniões mais estratégicas, portanto, tudo isto posiciona-te não apenas como uma consultora ou como um consultor, mas como profissionais organizados, modernos e preparados. Está bem? E, efetivamente, agora vocês estão aqui a perguntar, Ângela, e onde é que entram os nossos queridos funcionários robôs? Não é? É aqui que o tema ainda fica muito mais interessante. Okay? É aqui que o tema fica mais poderoso, porque no meio deste processo todo, vocês podem ter vários funcionários robôs a trabalhar por vocês. Ok? Funcionários robôs de captação, portanto, ajuda a receber as leads através dos formulários, das páginas, anúncios de automação. Os funcionários robôs de qualificação, portanto, fazem aquelas perguntas, separa quem é que quer vender, quem é que quer comprar, investir ou até mesmo fazer o arrendamento. Aqueles funcionários robôs de seguimento, portanto, mantém aquela lead completamente ativa, com mensagens mais automáticas, mais estruturadas, aqueles lembretes que realmente é importante fazer essa ativação e, nomeadamente, também aqueles robôs de conteúdo, ou seja, ajuda a criar aqueles conteúdos mais estratégicos para que seja visível nas redes sociais e aqueles anúncios de campanhas mais apelativas. Tá bem? O funcionário robô de estudo de mercado é o quê? Ele apoia na recolha de informação e também na preparação de apresentações para proprietários, está bem? Isto significa o quê? Vocês deixam de ter um profissional sozinho, não é? E a tentarem fazer tudo sozinho e mais alguma coisa, não é? Como fossem as 7 profissões e passam a trabalhar como verdadeira equipa digital, está bem? Que é totalmente diferente, ok? E isto muda completamente o jogo e a forma como vocês possam trabalhar no mercado imobiliário, está bem? O que é que este sistema resolve na prática? Isto resolve muita coisa, está bem? Resolve o quê? Aqueles problemas mais concretos do vosso dia-a-dia como consultor imobiliário. Nomeadamente o quê? Falta de tempo, não é? Que é logo das primeiras casos, aquelas leads perdidas, aquelas respostas atrasadas porque vocês não têm a oportunidade de responder ao vosso cliente, aquele seguimento inconstante, excesso de tarefas repetitivas que vocês não dão conta
desse tipo de tarefas e de agendamentos, falta de organização, ok? E a dificuldade de escalar o vosso negócio. E o mais importante disto tudo é o quê? Permite-vos focar naquilo que realmente gera faturação. Está bem? Porque a maior função não é andar o dia todo a copiar e a colar mensagens. Não é, de maneira nenhuma. A vossa maior função é o quê? Criar a relação humana, gerar a confiança, negociar, apresentar soluções, fechar negócios. Tudo o resto deve ser simplificado, automatizado e organizado, sem dúvida alguma. Tá bem? Qual é que é a grande mudança aqui em termos de mentalidade? É que a grande mudança só há uma, que é o consultor imobiliário do futuro não vai ganhar trabalho mais horas, ok? Vai ganhar por ter melhores sistemas, está bem? Portanto, quem continuar agarrado àquele método antigo vai sentir cada vez mais peso em cima de si, está bem? E quem continuar a construir um negócio, um funil, sistemas de automação, estratégias, vai realmente conseguir responder melhor, acompanhar melhor, converter mais, crescer com maior leveza, está bem? E por isso o objetivo não é retirar o lado humano de maneira nenhuma. O objetivo é proteger o lado humano do excesso de tarefas operacionais e automatizar aquilo que é chato e focarem-se naquilo que realmente gera lucro. Está bem? Portanto, uh, e agora aqui para terminar, quero-vos deixar-vos aqui uma ideia que é muito clara. O mercado imobiliário está efetivamente a mudar. Está a dar aqui uma grande volta. E quem quiser continuar a crescer precisa de parar para fazer a mão, não é? E o faceless business real estate não é a ausência, é a inteligência, é a estrutura, é ter um negócio que trabalha contigo e não apenas depender de ti. E os funis de leads é o coração dessa mesma transformação, porque é ele que pega num simples contacto e ele conduz passo a passo a ter uma grande oportunidade real de negócio. Ok? Portanto, seja para proprietários, compradores, investidores, mercado de arrendamento, estudos de mercado, marcação de visitas, qualificação de leads, bom, enfim, existe sempre espaço para melhorar com automação e com IA. Sempre. Tá bem? E por isso a minha pergunta que eu vos deixo é: querem continuar a correr o risco atrás de contactos ou querem começar a construir um sistema que gera, organiza e acompanha oportunidades por vocês? Que isto muda completamente de tudo. Está bem? E acima de tudo, lembre-se desta frase: o futuro do imobiliário não pertence a quem faz tudo sozinho. Não. Pertence a quem constrói uma equipa digital inteligente para vender mais e trabalhar com mais liberdade. Está bem? Portanto, assim me despeço. Está bem? Obrigado por estarem aqui. Podem subscrever ao meu canal do YouTube, onde eu trago sempre informações sobre os meus funcionários robôs, toda a equipa digital e sistemas de automação para vos ajudar a escalar o vosso negócio a nível digital. Tá bem? Portanto, e agora assim me despeço. Vejo-vos então na quinta-feira, à mesma hora, e bons negócios. Um beijinho e até já. Bons negócios. Obrigada, obrigado. Obrigado.